Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Café com as Amigas. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial. Ele que é ilustríssimo. Ele que é o nosso pastor, apóstolo, marido da Fernanda, pai da Raquel, pai do Davi, com vocês. Ele que, se você dormir na... Calma aí. Durante a administração. Se você dormir durante a administração, ela vai tocar a bateria pra você poder acordar. Com vocês, Michael Rigobelli! Nossa, quanta alegria numa chamada. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. É verdade. O tema de hoje, então, é implantação de igreja e apostolado. E assim, com muito... Ai, eu fiquei emocionada dessa chamada. Eu sou sem ar. Mas, assim, eu acredito muito que o pastor tem muito que acrescentar na vida das pessoas que clicarem nesse tema com curiosidade. Porque ele realmente passou, não só ele, a pastora também, mas passaram por essas fases de viver algo bíblico e genuíno com relação à implantação de igreja e apostolado. Pastor, se apresente, fale um pouco. Glória a Deus. Sou Michael Rigobelli, marido da Fernanda, né? Pai do Gabriel, de 20 anos, do Davi, da Raquel, né? E verdade, esqueci de falar. Estamos aqui, das crianças. né? Estamos aqui foi esse convite tão difícil para mim, principalmente e fujo, né, de câmera. da câmera, né, fujo disso, né, se dependesse de mim, né, cara, não ia aparecer em lugar nenhum. Mas amém, estamos aí, né, mas para quem não sabe, né, eu estou completando agora 10 anos de conversão. Que bênção. 10 anos. E pastor de uma igreja, né? Por enquanto é só uma, né? Mas amém, glória a Deus. Glória a Deus, mas vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Então, vamos começar já com a primeira pergunta. Qual é a sua história com o tema? Assim, como foi, né? Você acabou de falar que você tem 10 anos de caminhada. Quando foi a primeira vez que você ouviu as palavras implantação de igreja, apostolado? Você consegue lembrar como que foi? Assim, eu vim de uma conversão dentro de um contexto bem religioso, né? Bem religioso. E, assim, eu não vim de religião alguma, né? Eu não passei por nenhuma religião. Então, eu vim muito cru dentro desse contexto de igreja, né? Sistema religioso, né? Então, assim, quando você chega num lugar assim, você crê em tudo que é falado. Porque, verdade. Tipo assim, a parede é branca. Você só acredita porque a parede é branca porque você nunca viu outra cor. Então é só branco, só existe o branco. E se falasse que aquele branco era preto, eu ia acreditar porque só tinha aquela cor. Só tinha aquele exemplo ali. Isso, mas aí, e ainda assim, muito leigo ainda em relação a palavras, escrituras, né? Então, assim, eu acreditava em tudo. Mas para mim foi muito bom isso. Foi muito bom pela disciplina de leitura, de oração, de devocional. Isso foi muito bom para mim, para minha família, né? Mas aí você vai lendo e você vai querendo enquadrar aquela realidade com as escrituras. Sim. Por mais que muita coisa era correta, ela não estava completa na revelação. Então ali eu fui entendendo que algumas coisas não tinha a ver muito com a palavra. E o que tinha a ver era muito distorcido. Então foi ali que eu fui entendendo assim que a coisa não era tão romântica quanto parecia. E essa palavra, que é uma palavra grande, às vezes mal usada, apóstolo, é uma palavra grande, não é? A gente tem a ideia, eu não sei o que a Ana pensa, mas quando se fala apóstolo, eu penso no Valdomiro. Estão me perseguindo. Esse vídeo Não, assim, porque querendo ou não, essa palavra tem sido mal, várias palavras, infelizmente, têm sido mal usadas. Mas essa é uma delas. E a gente sabe, e eu aprendi muito isso com vocês, agora na nossa igreja, que assim, elas são muito mais simples e bíblicas do que grandes e complicadas. Isso.
Primeiro, né, a princípio, né, esse nome apóstolo, né, o apostolado, qualquer coisa nesse sentido, é muito complexo, porque quando você ouve muito dizer que apóstolo não existe mais, né? E como responder essa pergunta? Né? A gente não pode tirar a Bíblia do seu contexto. Então, assim, no meu entendimento, julguem segundo, né, As escrituras, não segundo o entendimento de vocês. Isso, eu acredito assim, se não existe o apóstolo, que significa enviado, também não existe o pastor, também aí não existe o evangelista, aí não existe o profeta e nem o mestre. Sim. Porque a gente não pode anular um. Qual que é a melhor forma de você anular algo na Bíblia sem você mudar ela? Você não fala sobre ela. Você anula aquilo, né? Ninguém vai buscar entender, ninguém vai querer saber, porque não é falado. Então você deixa de falar para ninguém querer saber. Entendi. Então você anula uma aquilo. estratégia. Mas aí Efésios, ele fala assim, né? Aqui Efésios se trata do dom de Cristo. Dom de Cristo. Dom de Cristo é Efésios capítulo 4, né? Fala assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, a cada um de nós. Porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Né? Aqui está falando de um talento, um dom. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Sim. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí, se a gente não entender isso, nós estamos numa mesa aqui, que a mesa tem 4 pés. Nós teríamos uma mesa com 3 pés. Sim, porque exclui só o apóstolo. Aí, se não tem o apóstolo, também não deveria ter os outros. Mas se não ter os outros também, a gente não teria aquilo que a Bíblia chama de santos. Por quê? Porque continua o texto dizendo assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Amém. Então ele vai dando sequência aqui até que todos alcancem a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, produzam amadurecimento, chegam à completa medida e estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como criança, nem levado de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, vou parar por aqui. Mas aqui ele está falando que, primeiro, respondendo a sua pergunta, esse nome apóstolo está dentro dos outros 5, né, junto com os outros 4. Pastores, evangelistas, mestres, profetas. Está dentro disso. Então, ele está para quê? Para completar a mesa de 5 pés. Para manter a mesa em pé. Sim. Então, para aperfeiçoamento do corpo da igreja, para a edificação do santo, né, para que a igreja chegue ao conhecimento de Cristo, a revelação de quem Cristo é. Então, quando as pessoas, os novos convertidos chegam na igreja, eles vão ter a revelação de Cristo. Então, aí entra para baixo aqui, fala que esse ensinamento é para que não haja um falso ensino. Então, quando a gente não tem os ensinos dos apóstolos, dos profetas, dos mestres que estão escondidos, né, nas galerias da religião, né, esses homens que carregam esses dons, a gente não vai ter uma igreja sadia. Não.
a igreja ela não é sadia, ela se torna competitiva, ela se torna religiosa, ela acaba não usando o seu cérebro para pensar, o povo não consegue pensar. Mas, Porque, igual você falou, precisa dos ministérios para a edificação dos santos. Então, como que vai edificar um corpo saudável se está faltando um? Isso. Né? Se você anula o fato de que ainda existe apóstolos para esse tempo, é igual o pastor falou, você anula todo o restante. E, amiga, antes de passar para você, eu já quero emendar na segunda pergunta a respeito de apóstolo, que é, então, qual seria a responsabilidade do apóstolo? Usando de novo o exemplo que a gente falou do Valdomiro. Ele não é um apóstolo, pastor. Não que eu esteja desmerecendo ele, porque eu nem conheço ele, mas assim, pelo menos segundo a Bíblia, o apóstolo, ele não se enquadra, ele não dá check. Né? Uma coisa que eu faço muito, e vocês também são incentivados a fazer, é ser como os bereanos, confirmar tudo na palavra. Igual eu falei, não naquilo que vocês acham, mas na palavra de Deus. E a palavra, se você ler a palavra de Deus sobre apóstolo, você vai ver que, por exemplo, o que a gente acabou de falar, o do chapelão, não se enquadra de um apóstolo, né? Porque ele não segue a trajetória do apóstolo. Como que ele vai ser? E aí a minha pergunta, qual é a responsabilidade de um apóstolo e como que é um apóstolo, né, segundo a Bíblia? Primeiro, né, precisa né, de alguém com esse encargo para ele conseguir tocar nos outros ministérios, né? Porque, né, a gente sabe que, né, trazendo assim com um entendimento básico, assim, né, dos cinco ministérios, né, esse seria o dedo apostólico. O dedo apostólico. Quando a gente vai para a Bíblia, e agora eu não vou lembrar onde está, mas está na Bíblia, quem lê já vai entender. Sim. Vai ter um tempo do tempo dos reis, que um dos reis, eles invadiam os territórios inimigos, e eles pegavam todos os reis e cortavam os dedão, tanto da mão quanto do pé. E aí cortava eles, porque daí eles não conseguem pegar nada. Esse é o dedo fundamental. Sim. Entendeu? Eles não conseguiam, e não conseguia parar em pé. Olha, há tantos anos eles sabiam disso. Nossa, de equilíbrio. Isso. Meu Deus. Ele tirava equilíbrio. Pra quê? Pra eles comerem embaixo da mesa. Meu Deus. Quando você corta o dedo apostólico, o que a religião fez com Judas? Que é um apóstolo. Eu te pago e você me dá o que E o que ele entregou? Ele entregou o chamado e ele entregou Jesus. Meu Deus. Então, o que eles fazem? Eles cortam dentro da religião e colocam isso para comer embaixo da mesa. Eu te pago um salário para você trabalhar para mim. Meu Deus. Mas, É que eu não quero falar sobre isso agora. Mas aí, né? Esse, né, seria o dedo apostólico. Esse seria o dedo que aponta o pecado. Quem é o cara? Cara, isso está errado, está errado. Profeta. Errado. Aquele cara chato. Então, é só não falar nele, daí não existe. Aí, esse dedo é o maior. É aquele que alcança mais longe. O evangelista, ele vai mais longe. Entendeu? Esse é o dedo da aliança. Quem que é o cara aliançado com todo mundo, ama todo mundo, abraça todo mundo e quer estar ali, vamos de madrugada para demônio. Que no caso é o pastor. O pastor. E esse é aquele que alcança lá no fundo da palavra, assim. Ele pega a Bíblia, assim, um texto, ele prega 5 meses. E ninguém entende nada. Verdade. Consegue desmiuçar. Não, ele me usa quem está ouvindo ali, não entende nada. Tem que ser Que profundo. viagem é Ele não essa, né? entendeu nada do hebraico, do aramaico. Ele tá falando uma coisa tão simples, entendeu? Então, a função apostólica é tocar em todos os ministérios. Uau. Ele tem essa como é o nome que você consegue articular em todas as... Esse jogo de cintura, tipo Isso, assim, ele fala com todos. Ele consegue ser evangelístico, ele consegue ser conhecedor da palavra, ele consegue, quem que se move muito nos dons,
nos dons mesmo do Espírito, de 1 Coríntios 12, que é o evangelista, ele manifesta a cura, entendeu? Então, assim, ele tem ele tem essa parte do cuidado, como o apóstolo Paulo tinha, né? O cuidado com o pastoreio, o cuidado com os líderes, né? E ele tem o ensino, ele é muito bom de Bíblia, ele tem o conhecimento bíblico. Não como um mestre, mas ele tem um bom fundamento, uma boa base bíblica. Isso, uma boa base, um bom alicerce. Uma coisa que eu quero falar sobre o apóstolo, tanto da Bíblia sobre quanto os nossos apóstolos, é que, assim, eles são os primeiros, em vários sentidos, em todos os sentidos. Então, como que você pode observar e reconhecer, né, um apóstolo? Eles são os primeiros a sofrer, eles são os primeiros a morrer, eles são os primeiros a renunciar, como foi o próprio Cristo. Não que toda a igreja não seja assim, todo mundo deveria ser assim, mas é só para trazer esse entendimento, assim, sabe, que o apóstolo, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, mas não como as pessoas pensam. É igual como Paulo fala, né? Sei viver com pouco, sei viver com muito. Ele fala assim, já que é pra ficar doido, então, quer pra falar como doido? Então eu vou me gloriar no meu açoite, no meu chicote, nas pedras que eu levei, porque esse é o caminho do apóstolo. Ele é o primeiro a renunciar, ele é o primeiro a morrer. Então, o contrário disso não é um apóstolo. Então, as pessoas que vivem luxando hoje em dia, carregando o título de apóstolo como algo, os pastores também, como algo assim que traz muita glória, essa balança não está equilibrada. Ele é o primeiro a entregar. Não que ele não possa ter bênçãos, não que ele não possa ter finanças, não é isso, mas assim, ele tem mãos leves, tudo ele solta muito rápido. Minha amiga? E é isso. Pastor, então, uma pergunta leve pra gente começar, tá bom? Glória a Deus. Como abrir uma igreja? Perguntinha de boa, pastor. Como abrir uma igreja? Como abrir uma igreja, né? Eu posso entrar numa denominação e falar assim, me dá uma igreja aí que eu sou pastor? Eu quero abrir uma igreja assim, tipo rede de McDonald's? Isso. Franquia. Franquia. Inclusive, essa semana eu vi, né, alguém anunciando uma igreja, né? Já é a segunda vez que alguém, né, anunciando uma igreja. Né? E quase que eu comentei, vem com o demônio ou vem com o demônio? Precisa invocar o demônio? Então, assim, né, a igreja, assim, a igreja nunca fechou para ter que abrir, né? Meu Deus. Uau. Talvez o sistema, né, ele conseguiu, vamos dizer assim, tomar sua parte dentro daquilo que é a igreja. Não que não seja, não que Deus não se mova dentro disso, sim, mas ele não se limita a isso, né? A igreja, ela nasce a partir, né, de um chamado, de uma palavra. Inclusive, eu recebi muitas palavras, né, no começo da minha conversão. E, assim, que eu sempre falo, vocês vão ouvir eu falar isso. Todas as vezes que a gente recebeu, eu e minha esposa recebeu uma palavra, né, de algo, tanto relacionado a isso, né, eu recebi uma palavra, cara, foi muito doido isso. veio de uma pessoa que para mim, sem uma autoridade, mas para mim muito... dentro do contexto religioso mesmo, não voltado para o pentecostal, mas muito para o tradicional. Mas a palavra veio em um ambiente de oração e ele começou a orar em línguas e interpretar. E o que ele falava era justamente isso. Nossa! Ele falava. E engraçado que eu não era nem líder na época. Uau! Você estava lá no campo, então. Isso, então foi algo. Olha que loucura. Eu saí de, tipo assim, eu não passei por diaconia, ministério infantil, né, presbítero. Você não fez a carreira do sucesso do pastor, pastor? Não, eu não segui o plano do plano de carreira? Plano de carreira. Poxa vida, gente! Tem como ser pastor sem ter plano de carreira? Eu não acredito. Novidades. Felipe foi um deles, né? Ele estava num lugar, Deus falou assim, eu tenho um plano de carreira para você em outro lugar. Né? Ele só foi trasladado. Se alguém conseguir trasladar, ele está dentro do plano de carreira do céu.
né? Mas então, aí eu recebi essa palavra e no início da minha conversão, com 1 ano de conversão, eu tinha recebido uma palavra dessa. Depois de uns 4 anos, recebi novamente a mesma palavra, mas não era algo que eu buscava. Sim. E isso que para mim, se você hoje me falar algo assim, né? Você vai viajar às nações. Para mim não faz diferença nenhuma. Se você oferecer um café, vai fazer o mesmo efeito. Para mim. Porque o meu objetivo não é isso. Meu objetivo é o Senhor. Sim. Né? Se eu quisesse abrir igreja, eu tinha feito teologia. Nossa. Meu Deus. Eu ia estudar, fazer teologia para abrir igreja, entendeu? Se eu tenho um pouco de preguiça de trabalhar, né? Mas aí o Senhor, nessa época eu ainda trabalhava em 2 empregos. Eu falei, Senhor, mas essa agora, né? Deus só chama os ocupados, né? É. Os desocupados, parece que ele passa Exatamente, né? pra lá. Então, assim, como você abrir uma igreja, né? Primeiro, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Né? Se o Senhor tiver algo para você, Ele vai te entregar. Né? Não corra atrás da promessa, corra atrás do dono dela. Né? Meu Deus, depois que você tiver o dono da promessa, você não vai querer mais a promessa. É exatamente isso. Gente, exatamente Você isso. não vai querer mais a promessa, né? E não é confortável. Porque, um exemplo, né? Se eu fosse por um caminho de plano de carreira, eu entrava dentro de um sistema e seguia o sistema que uma hora ou outra eu ia chegar lá. Entendeu? Se você for obediente e muito manipulável, você consegue chegar em qualquer lugar. E se você for bom de manipulação, você chega mais rápido ainda. Meu Deus. Entendeu? Então, como que o Senhor me entregou a igreja? Cuidando da minha família. Nossa. Cuidando da minha família. Cheio de eitas e bichos essa mesa. Nossa. Primeiro, né, a Raquel, né? A Raquel hoje está com 15 anos, né? A Raquel, ela tá na segunda, entre aspas, na implantação de igreja. Um caminho assim, entendeu? E ela tem 15 anos. Meu Deus. Então, porque a nossa primeira ministra de louvor, Nossa, e ela é uma... ela é até hoje, uma entendeu? bênção, meu Deus. Ela está até hoje com a gente, e ela tem 15 anos. Então, e assim, eu estava muito bem naquilo que eu estava fazendo. Estava muito bem, tanto é que foi muito difícil. E acho que depois você vai fazer essa pergunta de transição, né? Porque é uma outra coisa que para mim, não desmerecendo quem se importa tanto com isso, né? Mas o título nunca me importou. A gente sabe. Nunca me importou. Por isso que eu gosto de chamar de apóstolo. Então, assim, pra mim já foi muito difícil quando me chamaram de pastor. Gente, mas... Era uma vergonha atrás da outra, pastor. Meu Deus, enquanto alguns têm muito orgulho disso, eu tenho muita vergonha. Vergonha, porque assim, eu sei da responsabilidade. Exato. Né? Todos deveriam saber dessa responsabilidade. Porque assim, não é o seu nome que está em xeque. É o nome do Senhor. Então, por isso desse peso, desse temor. Né? Por isso que, tipo assim, falar num ambiente como esse não é confortável. Porque qualquer palavra pode soar ruim, um corte, alguma coisa assim. Então, por isso eu fujo muito disso, sabe? Do glamour. Sim. Mas a pergunta era sobre isso, Como né? abrir uma igreja, então. Então, como o pastor mesmo falou, é desconfortável. Então, a igreja, ela não se abre, ela nasce. Ela não é uma padaria, né? Padaria, você compra lá, Compra um ponto compra lá, um ponto, você vai lá, um padeiro. arruma um padeiro bom, né? E vai fazer Começa. pão. Vai fazer pão. Você abre um CNPJ, né? Sim. A igreja do Senhor, ela tá em todo lugar. Tem um lugar que não tem CNPJ e a igreja tá lá. Onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, não é sobre implantação de igreja, não é sobre crescer reino de homens, é sobre estabelecer o reino de Deus na terra, né? E isso o Senhor estabelece. Igual o pastor falou, você não precisa correr atrás de cumprir a promessa. Você precisa correr atrás de amar Jesus, ser fiel a Jesus. Automaticamente ele vai estabelecer o reino dele através da sua vida. Amigo, então vamos para a pergunta de como que foi a transição De pastor para apóstolo. É outra dificuldade. Foi outra dificuldade, né? Porque para mim já foi difícil entrar nesse lugar
de aceitar isso, né? Aceitar esse título, né? Então foi muito difícil para mim. Mas aí, como que aconteceu, né? É o corpo que reconhece, não é você que se intitula. A gente falou disso esses dias ainda. Que não é alguém que eu decido que você vai ser. É uma coisa entregue por Deus. E pra mim eu sou muito bem resolvido com o Senhor, muito bem resolvido. Eu não preciso de um título. Eu prefiro ser o seu amigo do que o seu apóstolo. Entendeu? Porque se no meu RG, quando eu chego no posto de saúde, eu não vou chegar e falar, eu sou apóstolo. Tá aqui a minha carteirinha. Se alguém chegar falando assim, você já fala, esse não é apóstolo. Exatamente. Esse não é apóstolo. E assim, porque aí quando você entra nesse contexto, isso tem muito a ver com o ego, com o orgulho, né? Que é assim, uau, ele é o maior. Não. Eu gostaria de ler esse texto aqui, ó, que está em 1 Coríntios 4, versículo 9. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Então, né, para tirar todo o mérito desse lugar de bajulação, de honra, a pirâmide de Deus ela é de ponta cabeça. Ele não é o maior. Ele é o menor. Ele não é a cobertura. Ele é o fundamento. Uau, ele é o servo de todos. É isso. E então pega o título, né, o apóstolo, e constrói uma estrutura. Uma estrutura. E fala, eu sou a sua cobertura. A primeira, nossa cobertura é Cristo. Né? Então. O fundamento, quando Efésios 2 fala que a igreja ela foi formada, ela foi fundamentada nos fundamentos dos apóstolos e profetas, e não sobre a cobertura. Então, o apostolado, ele vem para trazer fundamento para a igreja. Ele vem para trazer, né? E o fundamento não aparece. Meu Deus. Ninguém vê. Parece ser contraditória a nossa realidade, né? Mas eu não posso fugir disso. Eu não posso ir contra isso. O que o texto diz e o que o apóstolo Paulo fala da vida inteira dele. Dos maiores, quem ele é, e todo mundo que é o seu maior. Meu Deus. Uma coisa que talvez aconteça muito com quem está assistindo é justamente, e é essa a nossa intenção, é nesse ambiente de café, onde a gente vai tomar um cafezinho, é trazer luz a esses entendimentos. Não na prepotência de achar que a gente sabe de tudo, com certeza não é isso. Mas assim, igual eu falei com os pastores, né, com a Ana, que bom vai ser poder compartilhar com vocês essas coisas que eu tenho aprendido, porque a gente vive num mundo de tantas falsos ensinos, que quando a gente lê a Bíblia do jeito simples e puro que ela parece que é uma grande revelação. Mas é porque, na verdade, a gente está tão distante dessa coisa simples, assim. Meu, é isso aqui o apóstolo, ó. Tá aqui, olha. A Bíblia fala, sim, ele existe, sim, ele é para esse tempo. Mas como a gente não fala sobre isso e tem tanta coisa no mundo ruim, aí a gente fica perdido. E eu estou muito feliz que o pastor está aqui trazendo luz, que o nosso apóstolo está aqui trazendo luz. Para provocar, né? Só para a ira, né? Pastor, e você teve algum momento assim que você foi consagrado a apóstolo? Tipo, houve essa questão esse reconhecimento? Então, né, a gente tem a igreja, né, hoje, graças a Deus, ela já está muito bem fundamentada, A gente tem um movimento profético, né, que é a nossa mesa apostólica, a nossa mesa de conselho mesmo, né. Então, dentro dessa mesa, nós temos um movimento profético, né, que são 3 alianças, que é Rolândia, né, Cambé e Londrina. E o Senhor está ainda trazendo as pessoas-chave para isso, né? E dentro dessa realidade, desse movimento profético, onde o conselho da igreja ele se reúne, eles reconheceu, né, isso, né,
O seu chamado é um chamado apostólico, de fundamentação de igreja. Sim. É você que está se trazendo muito fundamento, né? E um dia eu cheguei numa pessoa, né? E a gente estava num ambiente assim, num dos movimentos proféticos, eu falei, cara, eu estou aqui para contribuir com aquilo que vocês estão fazendo. E eu falei assim, eu não quero atrapalhar. Eu falei assim, pode ser que eu não tenha a visão que você está tendo. Aí ele pegou assim, nossa, aquele dia assim, pegou. Ele falou assim, vocês são a visão. Eu falei, vixe, meu Deus, sangue e fogo. Entendeu? Aí então, eles levou a esse lugar, entendeu? Foi o culto, foi a igreja, foi a liderança da igreja que testificou isso, entendeu? Sim. Então, assim, isso é como eu disse, né? Eu vou ser para você aquilo que, né? Se você quer um pastor, você é um pastor. Se você quer um amigo, você, né? Se quiser um inimigo também você vai ter, tá bom? Entendeu? Mas é porque nós não estamos pegados a isso. Sim. É isso aí, pastor. Então, a igreja já nasceu. E qual que é o papel da igreja? Cara, deixa eu ver aqui. Eu anotei alguma coisa aqui. O papel da igreja, porque é muito complexa essa pergunta, sabe? Porque o papel da igreja, eu anotei aqui João 17. João 17, marquei esse texto aqui. Diz assim, João 17, versículo 3. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Aqui é o próprio Jesus falando. Olha isso. Antes de Jesus ir para a cruz, ele diz assim, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Né? Não vou entrar não vou entender. Não vou entender. Mas, amém, completou a obra. Né? Completou a obra. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Então, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Eu vou ler até o versículo 7, mas quem quiser ler o texto inteiro. Então, assim, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja, Efésios 4, revelar Cristo. Sim, amém, Jesus. Revelar Cristo. No final, é o que? Entregar Cristo, entregar as pessoas para Jesus. Né? Quando a gente vai para Apocalipse lá, né, vai falar, né, daquela igreja glamourosa, aquela igreja que passou por todas as dificuldades. O nosso papel a gente não menospreza os ministérios. Sim. Os ministérios. Mas a igreja não é instituição, não é o CAPS, não é o CRAS, não é assistência social. Ela tem um papel nisso. Sim. Mas assim, cara, é muito mais importante se revelar Cristo para as pessoas do que se dar qualquer coisa. Meu Deus do céu. Porque a gente pode alimentar o mundo e o mundo ir para o inferno de barriga cheia. Meu Deus. Porque qual que é o nosso papel? Fazer o que Jesus pediu para a gente fazer. Revelar Cristo. Entregar as pessoas para Deus. Entregar elas. Só tá aqui, completei a minha obra. Né? E a gente tenta salvar as pessoas das dores delas. Salvar elas das dores delas. Né? Tentar passar a mão na cabeça delas para que elas não sofram a dor da consequência do pecado. Elas têm o prazer e não quer sofrer as dores. E a gente vai lá, tá tudo certo, você não passa um pano nisso, passa um pano naquilo. Então, qual que é o papel da igreja? Revelar Jesus. Revelar Cristo. Efésios 4, de novo. Revelar Cristo. Né?
O que você tem de bom para oferecer? Aquele homem de Atos capítulo 4, 3 ou 4, ele estava na porta do templo, acho que é 3, na porta do templo, ele estava lá todos os dias, por vários anos. Por que ele estava lá todos os dias? Porque alguém levava, primeiro. Sim. Segundo, porque ele estava recebendo aquilo que ele estava pedindo. Então, vai no templo fazer o quê? Vou buscar aquilo que eu pedi. A hora que chegou um homem de Deus e ofereceu o que ele precisava, ele não precisou voltar mais no templo. Uau. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Aí, por quê? Porque, hoje o que mais tem é prata e ouro. Por isso que Jesus não está mais. Oh, meu Deus. Eu não tenho prata nem ouro. O que eu tenho para oferecer é isso. Levanta e anda. Amém. Levanta e anda. A gente pode não ter dinheiro, mas o pouco de Jesus que a gente tem é o suficiente para fazer qualquer um levantar e falar: meu Deus. É isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu creio muito nisso. Muito mesmo. Desejo viver isso. Deus não nos chamou para ser ricos. Na verdade, você vai ver que a história da igreja, ela foi de muita escassez, porém de abundância da presença e do poder de Deus. E como eu desejo viver isso. Senhor, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos de bom grado, nós damos, levantando, a resgatar os cativos. Sou muito feliz por estar na igreja que a gente está. Amiga, quer fazer a próxima? O pastor então falou o que é um apóstolo, pastor, e agora o que é um pastor? Como pastor tem que ser? Outra coisa também que assim, hoje em dia se criou aí, resumiu todos os ministérios no pastor. Não se tem mais mestre, não tem mais apóstolo, não tem mais evangelista. É um pastor que quer fazer todas as coisas. Todo mundo é pastor. Propósito, apóstolo. Vá se acostumando. Porque logo a gente tira esse nome aí, pastor. Pastor. Você passa pelo pastor, você mesmo falou. Passa pelo pastor, mas no fim é o quê? Apóstolo. Não, mas a palavra é do Senhor. Como que é ser um pastor? Ajuda nós. Deus está tratando a gente. Mas é verdade, né? Se a igreja entendesse, cada um o seu papel, a sua finalidade, ninguém ficava tentando ser o que não é. Aí não existia competição, né? Então você vai se tentar ser alguém que você nunca vai ser. Você nunca vai ser. Sim. Por quê? Porque você só não vai ser porque você não se encontrou no Senhor. A partir do momento que você se encontrou no Senhor, você não vai querer ser mais ninguém. Exatamente. Quem te define é Cristo. Quando é bom ter identidade. É isso, a sua identidade. Você recebeu a sua identidade. É aquilo. Você só recebe a sua identidade quando você tem a revelação de quem Cristo é. Sim. Quem tu dizes que eu sou? Não disse que eu sou profeta, outro fez isso e outro aquilo, e lá. Mas e você, Pedro? Pedro, então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado, Pedro, Bem-aventurado. Agora você sabe quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. E sobre essa revelação da tua identidade, Uau. eu vou te entregar a chave. Vou te entregar uma chave. E as portas do inferno não prevalecerão. Sim. Então, por que as pessoas... Por que é complicado você criar um sistema? Você cria um sistema funcional e as pessoas vão querer entrar dentro do sistema e vai falar assim, tem que ser desse jeito. Uhum. É o plano de carreira. Aí, o que acontece? Aí um homem se converte, uma mulher se converte, uma mulher é uma profeta do Senhor, uma mulher é um evangelista, mas dentro do plano de carreira, você vai caminhar para ser pastor. Cara, não tem como um profeta, um homem de Deus com chamado profético querer competir com o evangelista. Sim. Ele nunca vai alcançar. Os dedos são diferentes. Uhum. Ele nunca vai alcançar no lugar que o evangelista alcança. Uhum. E só que o que vai acontecer? Ele vai matar todo mundo. Meu Deus. Ele vai ferir, ele vai ofender. Nossa, verdade.
Por quê? Porque aí que entra a parte fundamental, né, dos 5 ministérios. Porque o evangelista é o cara que vai buscar, mas quem vai cuidar é o pastor. O profeta, ele vai trazer a correção para o lugar. Ele vai trazer o mestre, ele vai trazer um ensino para o lugar. As coisas mais profundas da palavra, né? O apóstolo, ele vai tocar em todas as áreas, ele vai trazer a conformidade do corpo. É aquilo que eu digo lá do Vale de Ossos Secos, né? Que tinha os ossos, que tinha os tendões, que tinha, né? Tinha ali os músculos, tinha carne. Então, ali tinha todos os elementos. O osso barulhento, né? O evangelístico, né? Ele é barulhento. Aí tem os tendão, né? Que não tem traz né? O mestre, ele traz a coisa assim, né? Daí tem aquele que vai tratar da carne. Sim. O pastor vai cuidar da parte da carnalidade, do pecado e tal, né? É isso, né? Então, assim, você vai ver assim que o apóstolo, a hora que a pele ela traz conformidade para o corpo. Sim. Ela traz a forma para o corpo. Ela cobra as imperfeições do corpo. Ele não cobra o pecado. Mas as imperfeições. Mas cobra as imperfeições. Mas aí chega no final. A palavra diz assim, que o Senhor fala assim, sopra o fôlego do Espírito. O profético. É o profético que vai soprar no fôlego do Espírito. Então, assim, aí ninguém vai saber quem é quem. Se ninguém ensina, ninguém aprende. Se ninguém ensina, ninguém aprende. Você vai aprender aquilo que ensinaram a fazer. Né? A pessoa vai aprender de um jeito e vai falar, é desse jeito. Mas nunca buscou entender se realmente era daquele jeito. Não que existe um padrão, é esse o padrão. Não, o padrão é do céu, cada um tem o Senhor vai te dar uma direção, uma forma. Mas os princípios são os mesmos. Só que aí a gente traz para a realidade de um pastoreio. Título capítulo 3. Né? Aqui fala assim. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, né, deseja uma tarefa honrosa, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que respeitem e olhem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? Então, assim, muita coisa aqui. Mas ele fala assim que o bispo, né, é um ofício de honra, de respeito, é o padrão que o Senhor estabeleceu. Mas ele tem que ser irrepreensível. E aí que entra o problema. Cara, desde sempre, desde quando eu não era convertido. Então agora eu posso falar do outro lado da moeda. Quando você fala de político, o que você lembra? Ladrão. E quando você fala de pastor? Pego meu dízimo. Pegou esse carro com meu dinheiro. Infelizmente. Tá comendo McDonald's com o dinheiro da igreja. Exatamente. E infelizmente, eu falo hoje, assim, com mais propriedade, que quando eu fui alugar prédio para abrir igreja, quando eu saí da minha casa, eu tive um problemaço. Por quê? Porque quando eu falava que era para ser uma igreja, eles não queriam alugar. A burocracia era outra, porque eles não pagavam o aluguel. Teve um lugar que eu fui, que o dono do prédio entrou na justiça. Meu Deus do céu. Contra um pastor? Contra um pastor. Se é que eu posso dizer que é um pastor. Então, assim, infelizmente, é uma verdade. É uma verdade. Ah, mas será que é verdade? Anda nas imobiliárias e pergunta. Pra que é? Pergunta, pra que é? Aí fala assim, numa que a gente foi, eles disseram assim,
Aí a gente falou assim, é pra igreja. Ele falou assim, pra igreja a burocracia é outra. Nossa, tem outra. Olha o nível. A igreja devia exercer a justiça. Meu Deus. A justiça. E pelo fato dela não exercer a justiça, ela vai entrar no juízo de Deus. Por ela não exercer a justiça, ela entra no juízo. Por causa da corrupção, por causa da mentira, por causa da falta de caráter, né? Então ele fala assim, tem que ser irrepreensível. Olha só, fala assim, deve ser marido de uma só mulher. De uma só mulher. Né? Aí você vê, se o texto está falando isso, ele já está falando assim, ó, pode ser que tem alguns que vai tá no segundo, no terceiro e já está divorciando de novo. Está no segundo casamento e ainda continua. Então ele fala, deve ser marido de uma só mulher. Então, aqui ele está é o padrão de Deus, não é o padrão, não é o nosso padrão. Exato. Não é o nosso padrão. Né? Agora, porque o cara ele é eloquente, ele tem uma boa oratória, não, ele é bom naquilo que ele faz. Cara, mas esse é o padrão de Deus. Até porque coach é muito bom, mas coach é coach. Ele é bom dentro do âmbito empresa. Não quer dizer que ele tenha um caráter irrepreensível, não quer dizer que ele seja um pastor. O padrão da Bíblia para pastor é o padrão da Bíblia. Nunca pode ser negociado. E assim, eu penso o seguinte, se você está numa igreja onde você sabe que o seu apóstolo não é apóstolo, o seu pastor não é pastor, a sua igreja não é igreja, você é juiz da inconsequência de estar num lugar assim, porque você mostra que você ama mais a homens do que a Deus, porque se o seu temor está em servir a Deus, não há como ficar em uma igreja onde essas funções tão importantes são usadas de uma forma distorcida. A mesma coisa para os outros ministérios. É que os outros ministérios acabam assim, que eles fazem muito estrago, mas um pastor fora da Bíblia, ele vai estragar a igreja inteira. Um apóstolo fora da Bíblia, ele vai estragar a igreja inteira, porque ele está com aquela autoridade ali sobre aquele rebanho. Então, você ficar numa igreja onde o Senhor te mostrou que ela não é bíblica, a culpa é sua. Ah, mas a igreja... Não tem. A igreja é o corpo de Cristo, como o pastor falou. A igreja não é uma parede, não é um CNPJ, a igreja é o corpo de Cristo. Onde o corpo de Cristo estiver, ali é a igreja. E eu só queria falar isso, porque, entendeu? Agora a responsabilidade é sua. Sim, exatamente. Você não vai ser... Você vai ser julgado segundo a sua ignorância o tempo que você foi ignorante. Exato. Agora, você escolher sabendo, você já não é mais ignorante. Jesus disse, se eu tivesse vindo e falado, vocês não saberiam. Meu Deus. Agora eu estou avisando. Ó, esse copo aqui tem veneno. Quem quer tomar? E hoje o pior, você falou assim, sobre ser bíblica. Cara, hoje o problema não é ser bíblico. E ontem eu ouvi algo que para mim, assim, tem muita coisa que eu ouço e eu falo, uau, é isso. Quando em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava debatendo teologicamente com o diabo, né, o texto era o mesmo. Sim. O que mudava era o espírito. Meu Deus. E a pergunta é, de que espírito sois? Uau. Então, a questão não é a Bíblia. A questão ser bíblico é o Espírito. É o Espírito. Até porque hoje em dia a gente acha base bíblica para qualquer doideira. Isso. Então, assim, tem até aquele vídeo muito famoso do pastor que leu a Bíblia e falou, toma a esposa do teu próximo e adultério. Exatamente. Aí ele foi lá e catou a mulher. Jesus amado. Exatamente. Um homem cheio do Espírito Santo, ainda que ele seja analfabeto, ele vai ler esse texto, ele vai entender. Porque ele é cheio do Espírito Santo. Agora, um homem mau caráter lê nesse texto, vai lá e cata a mulher do próximo. Ainda usa desculpa que o quê? Eu sou pastor. Eu não honro pra você, não é meu filho. Pega logo. Então, realmente, nossa, isso é muito, muito verdade. Vale um corte, amiga. Que não adianta ter embasamento bíblico, precisa ter o Espírito. E aí a gente julga. Que Espírito tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí dentro? Quem tá aí Se a gente falar assim, manifesta, o que sai? Então, aqui ainda não acabou ainda a qualificação do pastoreio. Pastor, pode continuar. Aí fala assim, ele fala... tenha autocontrole, né? O autocontrole, você não vai ver no púlpito.
Aí é outro problema, né? Por que que você não conhece a vida? Né? Não tem isso, vida na vida. Porque se você chegar muito perto, você vai ter que pôr a mão na cabeça e expulsar o demônio. Por quê? Porque se você chegar perto, você vai ver muito do déficit de caráter, né? Um desvio de caráter, Sim. né? Então, assim, ele fala que tem que ter autocontrole. É só perto, no púlpito, ele vai com o microfone na mão, né? Ah, amado, ah, amada. Toda a linguagem Nossa, é lindo. todo um fluente, Fica né? perto. Fica perto. Você trabalhar junto, Meu Deus do céu, sangue e fogo. Então ele fala assim, tem autocontrole e viver sabiamente, né? Ter boa reputação. Para você, cara, qual que é o testemunho? Uau. Qual que é o testemunho? O que estão dizendo da tua pessoa, né? A gente fala assim, né? Que a gente não, né? É muito falar, né? Ah, nossa reputação. Ah, sim, nós temos sim uma reputação, né? Mas a reputação ela tem que estar alinhada com a vontade do Senhor, não com a nossa vaidade, com o nosso ego, segundo o padrão do Senhor, né? Não o nosso, né? Sim. Então ele fala assim, ter uma boa reputação. Aí ele fala assim, não, eu não estou preocupado com a minha reputação, então vive de qualquer jeito, daí você vai ver. O não estar preocupado com a reputação é no sentido assim, né, pastor, de tipo, não ter vergonha da glória de Deus. Isso. Né? Então, assim, não me envergonho da glória do Senhor, não me envergonho de adorá-lo com extravagância, mas não de ter uma reputação ruim, suja, de mal pagador, de pessoa de mais. Porque se a gente pegar, né, sobre reputação e fazer ali um link ali com o Sermão do Monte, ali ele vai falar, né, bem-aventurado quando falarem mal de você. Ele está falando assim, mesmo você tendo uma boa reputação, eles vão falar mal. Quando você for perseguido, e você vai ser perseguido. Entendeu? Só que assim, dentro do padrão de Deus, não é uma reputação, a minha imagem. Não. As pessoas que vão estar com a gente, sentado com a gente, convivendo com a gente, vai falar assim, não é o que eles estão falando. Porque você é aquilo que falaram que vocês eram? Não, de jeito nenhum. Então, por que fala? Porque nunca esteve na mesa. Sim. Porque nunca esteve perto para saber se era ou se não era. Então não falaram a verdade, julgaram. É um julgamento. E eles vão se ver com Deus. Eles vão, todos eles. E aqueles que nos assistem também vão entrar nisso. Eles vão ver isso e vão falar assim, verdade, o que falaram de mim não era verdade. Sim. Né? O que falaram, as pessoas ao meu redor viram que isso não é verdade. E a gente viveu isso, eu vivi isso. Né? É lógico que isso te deixa mal. Né? Te deixa mal, te ofende mesmo, né? Mas bem-aventurados quando você for perseguido por causa do meu nome. Meu Deus. Então, assim, nós estamos sofrendo não é porque uma vaidade, uma reputação humana, não, é por causa do nome do Senhor. Sim. Então, assim, e aí, o que vocês fez? Sair das redes sociais. Sim. Pronto. Você já não vai se ofender mais com aquilo que vão falar de você. Entendeu? E assim, eles falam justamente porque eles não têm coragem de sentar com você para ouvir o que eles precisam ouvir. E por isso fala pelas costas. Então, é uma igreja, tipo assim, são pessoas superficiais, que ela não tem coragem de falar na tua cara, porque ela não está preparada para ouvir aquilo que você tem para falar na cara dela. Exato. Então a gente não revida. Não revida. Porque daí quem peca é você. O que você tem que falar, a gente tem que falar para ela. Né? É igual a minha esposa faz, né? Ela, quando alguém manda uma indireta e ela desconfia que é para ela já vai lá na indireta e fala assim, isso você está falando de mim ou de outra pessoa? Super direta, bem direta. Foi uma indireta porque eu preferia que você tivesse mandado Isso. a reta. Entendeu? Então, assim, pessoas superficiais vai querer mandar indireta, não vai querer falar pra você o que realmente... Então, elas não estão preparadas para ouvir, porque é superficial. Porque elas vão se ofender. E elas não vão se ofender por causa de Jesus.
Não, é uma ofensa Pessoal. de vaidade. De vaidade. Mas aí o texto é longo, né? Fala da reputação, deve ser hospitaleiro. Sim. Cara, como que você vai ser hospitaleiro se as pessoas nem te conhecem? Então, dentro desse contexto, a gente vai vendo que o padrão de pastoreio é assim, vida na vida. Né? E dentro do contexto de pastoreio, né, o cajado tem várias finalidades. O cajado, então você vai separar a ovelha e você tem que identificar a ovelha do bode. Em nenhum momento falou que os dois não iam estar juntos. Sim, vai ter a ovelha, vai ter o bode e vai ter o lobo. Você vai ter que identificar. Entendeu? E dar o tratamento devido para cada um. Não o problema dessa igreja romantizada de hoje, que eles pegam todo mundo e tratam como ovelha. Aí o bode está ferindo a ovelha de verdade. A ovelha está lá berrando, me ajuda. E aí o bode, que geralmente tem dinheiro, ou tem status, ou tem fama, o dízimo é alto, ele tirar do meio. Não. Deixa aqui. Você tá bandido. Tá mordendo até a mão. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, assim, como que você vai saber se é hospitaleiro se ninguém nunca sabe onde mora? Sabe nem o endereço. Aí é fácil pra mim. Meu Deus. É fácil pra mim eu pegar, sabe fazer o quê? Pegar um cercadinho, fazer um cercadinho lá em São Martim. Lá em Araponga, lá em Londrina, faço um cercadinho, coloco as ovelhinhas lá, e de vez em quando eu vou lá visitar. Se a lã cresce, né? A gente vai precisar fazer uma figurinha de corte rápido. Mas, não, é real. Não, pastor, eu concordo. É que as pessoas elas não querem ouvir a verdade. Então, já pensando em vocês, a minha expressão, mas é verdade. É 100% isso. Como que você vai ser um pastor se você é inacessível? Exatamente. Como você é hospitaleiro, a pessoa vai saber da minha reputação, a pessoa tem que ser irrepreensível, vai ser de perto. Como que eu vou saber de alguém de altar? É verdade. Exatamente. É o que a gente sempre fala, as pessoas... Quem sabe realmente se a pastora Angélica é uma mulher de Deus, se o apóstolo é um apóstolo de Deus, é os de dentro, é os de casa. Por mais que é o hospitaleiro. A hora que você precisar chegar lá na casa dele, se ele estiver lá, ele vai te receber, mas a convivência traz isso, né? A convivência traz pra fora quem a gente é de verdade. Porque consideram, né? Criaram a ideia de que igreja é templo, né? Então, assim, como que ela na igreja? Então, tipo assim, a hospitalidade relacionada à igreja. E mesmo assim, quando você vê acontecer igreja, às vezes, a própria igreja, ela é fria na hospitalidade. Nossa. Fria na hospitalidade. Ainda se fosse a hospitalidade dentro da igreja, ainda estaria errado. Ainda assim estaria errado, porque não tem hospitalidade, não é bem recebido, né? Bem, pessoas inseguras, com medo de pessoas novas. Seria bem recebido de acordo com o carro que você chega. Meu Deus do céu. Coitada de nós. Entendeu? Então, assim, fala da hospitalidade, apto a ensinar. Apto, né? Aí entra outra parte difícil, porque, né, aquilo que eu falei, eu vou ensinar aquilo que não te faz pensar. Vou ensinar, né? Eu preciso te ensinar. É uma coisa que eu acredito, né? Qual que é o papel do pastor? Não tá aqui a pergunta, mas vou falar. Qual que é o papel do pastor para a igreja? Agora cabe certinho aqui, né? Se tornar útil para ela, inútil para ela, inútil para a igreja. Porque as pessoas, você precisa ali ter um filtro, como é que é um bebedouro, né? Filtro de barro. É uma coisa eu trazer a água para você. Outra coisa eu falar assim, tem um filtro. Vai lá pegar. Ali você bebe direto na fonte. Exato. Então, assim, a igreja não é empresa. A igreja não é empresa. O pastor não é proprietário de igreja. Então, ele precisa ensinar as pessoas a ouvirem a Deus. Porque quando alguém se frustrar com ele, quando ele fizer algo ruim, cometer algo ruim, a pessoa não vai desviar. Porque a ovelha conhece a voz
Do Do pastor. do seu pastor. Quem é o pastor? Meu Deus. Quem é o pastor? O pastor é aquele que você vai falar assim: esse aí é o meu pastor. Uhum. Mas eu não estou ouvindo a voz do meu pastor na boca dele. É. E aí você vai falar assim, não. Quando a gente estuda sobre isso, você vai ver que todo pastor, ele tem um auxiliar. Uhum. Ele tem um auxiliar, e o auxiliar geralmente é o mais novo, ele é bem mais novo. Uhum. Então, ele vai ficar ali, os dois vão ficar sempre juntos. Então, a ovelha vai conhecer a voz do pastor. E vai conhecer também a outra voz que vai sempre estar junto ali. Uhum. Se aquele pastor vir a faltar um dia, se ele morrer, aquele outro pastor, as ovelhas já estão acostumadas. Porque estão ouvindo a voz dele. Por isso que tem muita gente perdida. Porque o pastor saiu da igreja, né, que era o pastor Ele dela. uma dependência emocional da Isso. pessoa, do pastor. Aí a pessoa se perde, porque ela não consegue mais ouvir a voz do pastor. É. Entendeu? Então, ela foi criado esse contexto, Uhum. né? Esse contexto. Então, nosso papel, o papel de um homem de Deus, do que tá um líder, um sacerdote é ensinar a membresia a ouvir Jesus, a conhecer Jesus. E Daí, pode falar. né, daí você já percebe assim a idolatria do seu coração, né, do nosso coração. Se a queda do pastor ela nos afeta ao ponto da gente desviar da fé, ou se aquilo que eu falei um pouco antes, você se submete a ficar numa igreja que não é bíblica em nome de pessoas. Você já vê assim que o seu coração está no lugar errado, né? Você só não tem uma imagem, mas você tem um ídolo. Meu Deus. E entender isso e deixar os ídolos por amor a Jesus é ser cristão. Então, assim, eu hoje não considero ninguém que conscientemente fica numa igreja que não é bíblica, fica debaixo de um pastoreio que não é bíblico ou de um apostolado que não é bíblico, um crente genuíno. Eu acho que essa pessoa ela tem um ídolo. Ela escolheu caminhar por uma idolatria e não pela palavra do próprio Cristo, porque Cristo está acima de todas as pessoas, né? Todo mundo pode errar, todo mundo pode falhar. Tá sujeito, mas assim, é igual o pastor falou, você sempre vai saber a voz do seu pastor. Exatamente. Você pode ser alguém que tenha, por exemplo, né, dificuldade de discernir alguma coisa, mas o seu pastor sempre vai te dar direção. Então, assim, ele testifica no nosso espírito o ambiente que a gente está. Ele testifica no nosso espírito se aquelas pessoas são dignas de confiança ou não. E aí, eu tenho dificuldade, muita dificuldade em entender alguém que, conhecendo a verdade, decide ficar na mentira. É. Mas eu entendo que essas pessoas existem. O que você fala é algo que eu gosto de falar, né? O que você está falando eu gosto de falar, é algo que eu gosto de falar. A gente pega, assim, um texto bem conhecido. João 8:32 fala o quê? Então conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, fala assim. Então conhecereis a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Né? Aqui uma conversa de Jesus com os fariseus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Os escravos não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão Porque acabou o café. livres de fato. Tá gravando? Já colocou pra falar? Já. Amém. Vamos lá. Pode ir, pastor. Onde a gente parou então? Conheceis a verdade. O pastor estava lendo o texto. Você estava falando sobre exatamente isso, né? De conhecer a verdade, né? De pessoas que supostamente conheceu a verdade, né? E aí, né? O texto bem conhecido, João 8:32, e conhecereis A verdade e a verdade vos libertará. né? Amém. Aí, só que aí o versículo diz assim, 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, a gente olha para esse texto e eu faço duas comparações. Conhecereis a verdade, né? É Deus te tirando do Egito. Né? Uau, você se tira do Egito, né? Só que ele fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas das vezes as pessoas, elas saem do Egito, conhecem uma verdade, ela conhece uma verdade, mas não na sua integridade, na sua plenitude. E a verdade vos libertará. Mas o versículo 36 diz assim: portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, muitas das vezes a pessoa é liberta do Egito, mas ela é presa em Babilônia. Babilônia fala de um sistema de homens que manipula pessoas. Aí, ele conhece uma verdade, mas ele acaba se tornando escravo de um sistema, de uma metodologia de homens. Né? Porque Babilônia vem de Babel, e aonde os homens foram o primeiro homem a escravizar homem. Né? Aí Jesus está falando assim: mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí é o filho te tirando de Babilônia. É você escolhendo sair desse lugar. Aí você conhece, né? Você conhece o Cristo, né? Aí você não é só liberto do Egito. Você é liberto também de uma mentalidade de escravidão religiosa. Foi o que Jesus estava tentando falar com os judeus aqui. Então, assim, as pessoas nem todos foram libertas. Elas foram libertas do mundo, daquela realidade mundana. Mas elas acabam morrendo pela placa da igreja. Meu Deus, pelo seu demais. sistema. Demais. Né? Pelo sistema. Não, o meu pastor, a minha igreja. Se não for, aí é como se você chegasse no céu, cada um escolhesse a porta. Eu era de tal, eu era de tal. Mas aí você chega lá perguntando para os anjos com a sua carteirinha, sua credencial de membro de uma igreja. Falando assim, perguntando para o anjo: onde fica a porta da igreja tal? Que o céu de lá só tem esse. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas o filho precisa libertar. Daí Aí ele conhece só o que? A porta estreita. Só ele deixa uma porta. Entendeu? Aí não defende uma placa. Aí defende o reino, o nome do Senhor. Então eles são livres de verdade. De verdade. Eles não são apegados às coisas dessa terra. E é isso. É isso. Partimos então para a última pergunta? Vamos lá. Pode ler ela, amiga. A última pergunta é: um conselho para um jovem Timóteo. Só vou contextualizar então o que seria Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, iniciando ali a sua vida ministerial, né, com grandes indícios de que assumiria o lugar de Paulo no futuro. Então, Paulo, apóstolo, Timóteo, pastor, discípulo de Paulo. Então, um conselho, pastor, que você daria para um jovem Timóteo? Um jovem Timóteo. Bom, né, vamos dizer assim, nós somos jovens, né? Eu tô indo para 42 anos, tô novo ainda. Tá. Assim, perto da nossa juventude. Eu tô na metade. Os ministérios ali, né, começou ali depois dos 40, então eu tô dentro da... Tá iniciando ali. Isso. Um jovem ministério. Ainda tenho bastante crédito para errar. Tem crédito para errar. Mas vamos para Atos capítulo 2. Né? O que a gente pode tirar de Atos capítulo 2? Que diz assim: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Né? Então, ele está falando aqui de várias gerações, mas ele está falando uma geração de jovem e uma geração de velhos. Né? Então,
a gente aqui, por que eu fui nesse texto? Porque ele está falando do tempo do fim, né? A gente, obviamente, que você vai ver Paulo dando vários, como fala? Conselho. Então, assim, quem lê a Bíblia já não precisa. Eles já estão lá. Óbvio, Sim. coisa óbvia. Mas ele está falando assim: os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O que a gente pode aprender com isso? Que os jovens, eles precisam entender que o Senhor vai dar visão para eles. Uau. Né? E os velhos, o que deve acontecer? Que os jovens não tentem viver o sonho dos velhos. Meu Deus. Porque tem muitos velhos que vão querer viver os seus sonhos e vão querer matar a visão que Deus vai dar para os jovens. Meu Deus. Isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque em 1 Reis, no capítulo 13, ele vai falar de dois profetas. Um profeta jovem e um profeta velho. E o profeta jovem recebeu uma palavra de Deus, falou: você vai chegar na cidade, vai liberar uma palavra e você vai por esse caminho e não olha para trás, não para e não faz isso. E ele fez tudo certinho. E veio o quê? O profeta velho. Um profeta velho. E o profeta velho fez o quê? Fez com que ele pecasse contra Deus. Não, é claro que eu não estou abrindo uma brecha aqui para os jovens se rebelar, se obedecer. Mas assim, que os velhos não queiram viver os seus sonhos pessoais em cima da visão dos jovens. Os jovens, o que a Bíblia diz sobre os jovens? Vocês são fortes. Vocês são fortes. Qual que é o papel dos velhos? Cara, eu vou contribuir com aquilo que Deus tá fazendo. Vamos usar um exemplo de Eliseu. Eliseu, ele não era novo. Ele tinha uma escola de profeta. Sim. Ele tinha uma escola de profeta. E aí, de repente, um jovem fala assim: ó, Deus deu uma visão pra gente. A gente tem que expandir a igreja aqui, tá muito pequena, a nossa escola tá pequena, e a gente vai ter que arrancar umas árvores, derrubar umas árvores e tal. O que você fala? O profeta Eliseu falou: vai e faz. Vai e faz. Aí ele falou assim: cara, vamos com a gente? Ele: tudo bem, vamos junto. Então, você teve a visão, mas eu vou te ajudar na visão. Sim. E aí, o que aconteceu? No meio disso tudo, o machado, aconteceu algo de errado lá. O machado caiu na água. O profeta velho, ele não tentou matar a visão. Ele falou: cara, de quem que é o machado? Você pegou emprestado, então vamos resolver esse problema aqui. Resolve o problema. Não julgou e não matou. E outra, o profeta velho ouviu. Né? Porque, por que eu tô aqui hoje? Porque a gente conjuntou. Então. Quem teve a visão? Nós. Então, em nenhum momento eu falei assim: cara, você está desviado. Muito carnal isso. Por mais que eu lutei contra, não era questão de vocês, entendeu? Não é questão de vocês, é questão pessoal minha. É um lugar que eu vou fugir. Eu tenho a tendência é natural eu querer fugir disso. Mas assim, cara, eu vou lá com vocês. Se não é precisar virar a mesa, não vai virar a mesa, não vai atrapalhar, só não vamos atrapalhar, entendeu? Eu creio nisso, exemplo prático. Nós já tá aqui já umas par de horas, né? Já tem algumas horas já. Mas assim, é isso, né? Esse é o texto pro conselho do jovem. Cara, primeiro, Joel capítulo 2, seja cheio do Espírito Santo. Sim. E agora? Cara, não vai ter visão. E agora? Cara, os velhos vão ter que acreditar na visão e não querer viver os seus sonhos pessoais. Nossa. Conselho pro jovem. E assim, uma coisa que, né, tudo ali na questão da imaginação, né, mas o jovem, o Timóteo, ele vai ter esse coração de incluir o profeta, o velho profeta, mas ele também vai ter essa ousadia de andar na visão de Deus. E o velho profeta vai ter essa humildade em aceitar essa visão nova, até estranha às vezes para ele. Exatamente. Mas também de ser aquele que traz resolução. Já vi isso antes. Resolvo para você, tá tranquilo, você tá amparado aqui. Você não tá sozinho, né?
E vai chegar uma hora que esse papel vai inverter. O jovem Timóteo vai se tornar o velho profeta, né? Vai se tornar o velho Paulo. E assim a gente vai edificando o reino de Deus, porque não é sobre pessoas, né? Por isso que a igreja não avançou. Por isso que a igreja parou nas suas denominações, nas suas placas. Porque tudo que ameaça, tudo que se torna um problema, que pode se tornar um problema, o que acontece? Pode morrer, pode matar, pode silenciar, pode anular. Então, tem um monte de pessoas com chamados genuínos, alguns já morreram, e alguns aí estão morrendo, e alguns vão morrer. E assim, quer saber mais? Infelizmente não vão viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Meu Deus. Infelizmente. Assim, eu não quero ficar falando muito da nossa igreja local, mas não tem como eu falar de outra, porque essa é a minha. Eu admiro tanto o fato de que, assim, você e a pastora nunca se sente ameaçado com liderança nenhuma. Não. Nunca é uma questão assim, igual, né? Nós vimos. Já vi aí algumas igrejas, sim, da vida, longe daqui, nem em Rolândia talvez elas estão, mas dos pastores se sentirem ameaçados com outros pastores, com o potencial de liderança, ou às vezes de influência de outras pessoas, e assim, isso é zero ali em vocês. É verdade. O que vocês podem promover o chamado, a identidade dos outros, impulsionar, enviar, vocês fazem. E também assim, no caso aqui, né, mais uma vez, falando da nossa igreja local, vocês também não são manipuláveis, né? Ah, essa pessoa tem um chamado. Quem tem? Judas tinha. Porque com a mesma intensidade que vocês impulsionam e colocam quem é ovelha para ir para frente, também usar o mesmo cajado para podar e tirar esse bode, tirar esse lobo daqui. Né? Não é um fato. Eu lembro que uma vez eu ouvi a pastora ministrando e eu tava assim, eu tenho vivido isso, né? Falando assim, meu Deus, onde eu tava? Por que eu não tava vendo isso? Que óbvio isso. E a pastora estava falando sobre um espírito de bajulação. Nossa. Né? Porque em alguns lugares eu vou presentear meu pastor com isso, minha pastora com aquilo, e aí eles vão passar a mão no meu pecado e vão me deixar aqui quietinho. Né? Exato. Gente, assistam as ministrações da nossa igreja. Tem uma que, eu não sei se é o pastor ou a pastora, às vezes eu confundo. Eu falo com os dois no telefone e a mesma coisa na ministração. Eu nem sei qual é dele, qual é dela. Mas enfim, um dos dois estava ministrando. E eles falam assim, e não pense você que você nos compra com os seus presentes, porque ou você está ofertando para o Senhor, porque se for com intenção de me calar, de nos manipular, você vai, enfim. Foi esse mesmo dia. Quem já foi comprado não se vende. Quem já foi comprado não se vende. Jesus pagou o preço por nós, então E que preço, né? Como não estamos à venda, entendeu? Não estamos à venda. Galera, não é brinquedo não, hein? Amiga, é isso. É isso. Acho que a gente pode concluir, então. Pastor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigada, pastor. Eu fiquei mais calada nesse episódio, porque esse a gente estava conversando sobre isso esses dias, o intuito do canal, né, é aprender. Não é um tema onde eu tenha muita propriedade para falar, porém, me sinto muito abençoada, muito bem alimentada de ouvir vocês falarem sobre isso. E para as pessoas que estão assistindo também. É para aprender, é para somar na vida de vocês, não é para falar que nós sabemos quem somos trazer nós, né? a revelação nova do céu, é realmente falar sobre a Bíblia. E como ela é simples e fácil de entender, mas ao mesmo tempo, quando alguém cheio de Deus fala, você fala, nossa, agora entendi. É isso. Poxa vida, eu tava lendo tanto tempo esse texto e não tinha entendido ainda. Eu também estou muito feliz, eu queria muito falar sobre isso, porque até eu chegar ali com vocês, eu não acreditava mais que os dons eram para esse tempo, os ministérios, né? E Deus foi renovando a minha visão, foi mostrando para mim as coisas como elas têm que ser. E agora vendo como realmente é um apóstolo, como realmente é um pastor, como realmente é um mestre, um profeta, e vivendo com eles, agora sim a minha visão foi restaurada, agora sim eu acredito que sim, existe os apóstolos para esse tempo, e como o pastor falou lá no começo da conversa, se você exclui um, você tem que excluir todos. É verdade. Então, que esse entendimento, que essa conversa que a gente teve aqui hoje possa trazer entendimento mesmo para você, como trouxe para mim, abençoar a sua vida. E é isso, até o próximo café. Amém.
A Júlia, ela sai pisando, sai. Ai, ela tem xícara. Ah, então tá. Como que você ia falar? É isso, até o próximo café. Era você que ia Não, falar. pode falar. Pode falar. E é isso. E é isso, gente. Até o próximo café. Ai, ai.